Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei a hora que vocês estão começando a assistir esse vídeo. Esse vídeo é mais um vídeo da aula de tecnologia que eu ministro para os meus alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Aqui quem está falando é o professor Vinícius, porém, se por um acaso você não é meu aluno e caiu nesse vídeo aqui no YouTube, pode assistir à vontade, que não tem problema nenhum, tá bom? Eu espero que todos vocês que estão assistindo e os meus alunos gostem bastante do conteúdo aqui que eu preparei para este vídeo. Então vamos lá. Nessa aula, visto que na aula anterior a gente falou um pouco de TI e redes, né? A gente vai aprofundar um pouco mais e vamos falar de o profissional de redes, sobre Morse e telégrafos e um pouco da origem da internet também, né? Um pouco sobre o profissional de redes, né? O mercado de trabalho para o profissional dessa área tem crescido e eles são requeridos nos seguintes ramos de negócios, sendo eles, como vocês podem ler aqui, mas eu vou ler para vocês também, né? Operadoras de telecomunicações, fabricantes de equipamentos de rede, provedores de serviços, consultorias e empresas de treinamento, né? Dentre outros ramos também. E sobre o perfil desse tipo de profissional, né, as empresas hoje procuram profissionais com boa formação acadêmica, fluência em idiomas, né, principalmente o inglês e o espanhol, né, certificações profissionais com facilidade e interesse em aprender novas tecnologias e preparados para enfrentar determinados desafios, né, para enfrentar desafios. Nessa questão do desafio, eu converso bastante na minha oficina do Tio Patinhas, né, sobre a questão da antifragilidade, né, que é sobre a gente aprender com o nosso, não deixar que o caos nos afete de maneira que a gente ou pare de aprender ou não evolua com aquilo, né? E por que eu falo muito desse conceito? Porque não só nessa profissão, mas como tantas outras profissões, né, a gente precisa muito de pessoas que têm certa antifragilidade, que estão preparadas para enfrentar desafios, né? Que consigam enfrentar desafios que sempre vão surgir, né? perante a nossa perante a nossa vida. Em todas as áreas de nossa vida vai surgir um desafio, vai surgir uma dificuldade, vai surgir um problema e a gente tem que ter essa capacidade, né, para resolver, né, em todas as áreas, não só nessa profissão, como em todas as profissões, né? Um dos pecados do brasileiro, muitas das vezes, né, que eu costumo dizer, é que ele, ah, não sei se é pela cultura de concursos ou coisa do tipo, né, ele se acomoda muito naquele conceito de segurança, estabilidade, né? E segurança e estabilidade na nossa vida não existe, não existe, né? A gente sempre vai ter que enfrentar um desafio, a gente sempre vai ter que enfrentar uma surpresa, a gente sempre vai ter que enfrentar alguma coisa nova, aprender uma coisa nova, né? Não existe estabilidade, não existe segurança, né? Por assim dizer, né? E por isso que todas as profissões, né, pedem esse preparo para enfrentar os desafios, essa certa antifragilidade, que é melhor que o conceito de resiliência, né? Como eu explico em outras aulas na oficina de Patinhas, eu vou deixar aqui nesse card, né, para não ficar tão repetitivo, vou deixar esse card no card aqui do YouTube, a playlist da oficina do Tio Patinhas para vocês verem e conhecerem um pouco desse conceito aí, beleza? Então vamos continuar aqui, né? As principais atividades dos administradores e técnicos de rede, né, são, né, vamos falar um pouco delas agora. Saber desenvolver serviços, ter planejamento, saber fazer um bom planejamento, projeto, né, lidar com projeto, lidar com pessoas, implantação, operação, manutenção dos sistemas, monitoração, treinamento, consultoria e também suporte técnico. Essas são as principais atividades dos administradores e técnicos de rede, né?
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico e evolução das redes de computadores, que vai combinar um pouco na história ali da internet, né? E para conhecer um pouco do avanço da tecnologia da área de redes, a gente vai pensar na definição do termo teleprocessamento. E o que vem a ser o teleprocessamento? Esse conceito significa processamento à distância, ou seja, podemos gerar informações em um equipamento e transmiti-las para outro equipamento para serem processadas. Esse termo nasceu graças ao telégrafo, né? E o que vem a ser o telégrafo, né? A telegrafia é a transmissão a longa distância de mensagens escritas sem o transporte físico de cartas. Os primeiros telégrafos eram telégrafos visuais, né? Eles usavam sinais visuais, tais como sinais de fumo e focos de luz, fumaça, né? Os índios, né? Tem muito desenho do pica-pau, onde eles se comunicam por fumaça, né? Esse tipo de telégrafo ele existe desde tempos imemoriais, mas provaram-se ineficientes, já que inúmeros fatores externos podiam contribuir para a corrupção da mensagem enquanto em trânsito. Né? Você está lá, o índio tem que, por exemplo, transmitir uma mensagem, né, que ele mostrava no desenho do pica-pau, com fumaça. Né? Aí chovia. Coitado da mensagem de Jair, né? Vai sofrer, não vai conseguir chegar onde tem que chegar, né? Então, em 1793, o inventor francês Claude Chappe, né, inventou o telégrafo semafórico, um sistema de sinalização visual, que é o que a gente vê nessa imagem aqui que eu coloquei aqui do lado, né? É, é, e graças a isso, né, a essa invenção do telégrafo semafórico, Morse inventou o telégrafo elétrico. Antes de falar do telégrafo elétrico, eu vou apresentar para vocês um pouco o Sr. Morse. Quem foi Samuel F.B. Morse? Samuel Finley Bress Morse nasceu em Charlestown, 27 de abril de 1791 e faleceu em Nova York no dia de 2 de abril de 1872. Ele foi um inventor, físico e também pintor. Suas obras retratavam cenas históricas estadunidenses, dentre outros temas. Ele veio se tornar mundialmente conhecido graças às suas invenções, como o código Morse, né, que até ele tomou o seu nome, né? E o telégrafo com fios em 1844, ou seja, o telégrafo elétrico. Ele era filho de um pastor protestante chamado Jedediah Morse e de Bress Elizabeth, de Nova Jersey. E aqui algumas pinturas de Samuel Morse, né? Para você ver. Aí, além do cara ter revolucionado os telégrafos, né? Ele era um excelente pintor. Olha só as pinturas dele, né? Para você ver como é importante a gente desenvolver diversas habilidades, né? Diversos tipos de conhecimento, tudo que eu vou deixar aqui um cardzinho também para uma aula de filosofia sobre tipos de conhecimento, né? Para a gente conseguir desenvolver a nossa inteligência de uma forma mais plena, né? Aqui tá as pinturas dele, vou passar de novo para a gente apreciar. Muito bonito, né? E além das belas pinturas que a gente acabou de ver, né, como eu já falei, né, ele foi responsável pela invenção do telégrafo elétrico, que é esse modelo aqui do lado, né? Graças a isso, né, a gente vai ver aqui, graças a essa inovação de Morse, que hoje temos telefone, temos rádio e temos TV, né? O telégrafo era uma máquina que transmitia mensagens por meio de sinais, códigos. Ao ser ativado, o eletroímã atraía uma peça móvel que, ao movimentar-se, atingia uma fita de papel e imprimia sobre ela um sinal. A distância através da qual a informação podia viajar dependia do comprimento do cabo que unia o locutor ao locutário. O que é locutor e o que é locutário? Você já deve ter ouvido esse conceito na aula de português, eu acredito.
mas se não, eu vou falar aqui para vocês. Locutor, ele é uma palavra que significa aquele que emite uma mensagem. E o locutário, evidentemente, é aquele que recebe a mensagem. Né? E graças a isso, como eu acabei de mostrar para vocês, né, hoje a gente tem o telefone, o rádio, a TV e também a internet, né? Essa grande inovação de Morse também não fez chegar à internet, né? Porque ela, de certa maneira, funcionava à base de uma rede também, né? De uma rede elétrica onde diversos dispositivos estavam conectados com o objetivo de transmitir informações e dados, né? Então, graças a essa grande inovação de Morse, também chegamos à internet, né? Onde na década de 50, com a introdução de sistema de computadores, houve um grande avanço na área de processamento e armazenamento de informações. O maior avanço das redes de computadores aconteceu com a popularização da internet, essa grande rede mundial onde hoje podemos ler nossos e-mails, acessar páginas web, entrar em grupos de discussão, comprar os mais diversos artigos, ver vídeos, baixar músicas, dentre outras coisas, né? Passou por vários processos até atingir esse estágio e a sua tendência é evoluir cada vez mais. Né? E a história da internet ela começa em plena Guerra Fria. Né? A internet que conhecemos teve origem no TCP/IP. Né? O que vem a ser esses termos? Né? O TCP/IP, também chamado de pilha de protocolos TCP/IP, é um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede. O seu nome vem de dois protocolos: o TCP, Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão, e o IP, Internet Protocol, protocolo de internet, ou ainda protocolo de interconexão. Né? O IP é o que nos permite, né, a nossa identidade dentro da internet, é o que nos permite transmitir dados e informações, né, que nos dá acesso a tudo isso. Foi desenvolvido em 1969 pelo US Department of Defense Advanced Research Project Agency como um recurso para um projeto experimental chamado de ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, pela necessidade de comunicação entre um grande número de sistemas de computadores e várias organizações militares. A partir de 72, o projeto ARPANET começou a crescer em uma comunidade internacional e a partir desse ponto começou a se tornar a internet que a gente conhece hoje, né, e desfruta aí hoje, né? E agora eu vou falar um pouco de alguns tipos de redes. Nós temos a rede metropolitana. Já falei de outras redes na outra aula, né, quando eu expliquei o conceito de rede e tudo, né? Que agora eu vou falar de mais três. A rede metropolitana, que é uma rede dentro de uma determinada região, uma cidade onde os dados são armazenados em uma base comum, exemplo, uma rede de farmácias de uma mesma cidade. Rede de campos, conhecido como CAN, é uma rede que compreende uma área mais ampla que uma rede local, que pode conter vários edifícios próximos. E rede de armazenamento, né, que é uma rede que compartilha uma base de dados comum em determinado ambiente. Aqui estão as referências que eu usei para essa aula. E por essa aula é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela é um aprofundamento mais um pouquinho sobre o conceito de rede que a gente viu na aula anterior. Por isso que eu vou dizer aqui nesse vídeo, é muito importante assistir as minhas aulas em ordem, né? Porque eu estou tentando e vou fazer um processo de escadinha, né? Para a gente construir o conhecimento aos poucos, com calma, né? Um processo de escadinha, né? Então eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Muito obrigado por assistirem e um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Até mais.